Quando saiu na imprensa logo de cara assim, os jornais falaram: CENIPA divulga o relatório final, não houve erro. Ah, não? Não houve erro, não houve falha mecânica, não houve não sei o que lá. Tá. Aí eu falei, pô, mas precisa ter alguma coisa pra acontecer o acidente. Que avião que era o dela? Era um King Air. É um bimotor. É um avião bem bom. Ah, é bom? Bem seguro. Não, putz, cara, uma vez eu sofri uns cortes aqui, porque eu fui... Não foi aqui, foi no Pânico. Que eu falei sobre avião pequeno versus avião grande. Sim, então sim. Agora eu tenho uma outra resposta pra falar. Se o cara cortar, não me ferrar a vida. Da Marília Mendonça já se sabe o que aconteceu? Sim, esse relatório final já saiu. Fio? Foi no fio elétrico? Puta, foi um azar desgraçado. Eu não gosto de falar disso, porque existem... a gente analisa os fatores que levaram ao acidente. Sei. Mas foi assim... Quando saiu na imprensa logo de cara assim, os jornais falaram: CENIPA divulga o relatório final, não houve erro. Ah, não? Não houve erro, não houve falha mecânica, não houve não sei o que lá. Tá. Aí eu falei, pô, mas precisa ter alguma coisa pra acontecer o acidente. E aí quando saiu o relatório final, eu fui... Porque primeiro saiu pra família somente, a CENIPA demonstrou lá. Aí quando saiu eu fui ler e ele fez um vídeo logo em seguida. Foi uma puta falta de sorte mesmo, assim. Não é que o piloto fez coisa errada. Ele não fez nada que fosse proibido, por exemplo. Ah, O que o relatório mostrou, e eu falo isso com muito cuidado, porque assim, a família do piloto, nessa época desgraçada de internet que a gente vive, cara, sofreu muito. A filha dele tinha só 16 anos quando aconteceu o acidente, e ela leu coisas que esses idiotas aí da internet falam, que assim, nenhum ser humano é pra estar exposto àquele tipo de coisa, sabe? E sem saber, porque o relatório só foi sair depois. Não, chutômetro, né? Então, houve a aproximação pro aeroporto. Aquele aeroporto é muito crítico, ele tem um determinado nível de avião até que pode pousar lá. O avião de categoria maior que pode pousar lá é exatamente o King Air. Nada maior que o King Air pode operar naquele aeroporto. E ele fica num vale cercado de montanhas. Então a operação dele é complexa. E o piloto desse voo era um piloto de linha aérea, assim, extremamente experiente, consciente de segurança e tudo mais. E provavelmente ele tomou a atitude de alongar um pouco mais a curva, porque normalmente os aviões vêm aqui, aí pelo manual do King Air, depois que você passa pela cabeceira da pista, você voa, acho que, se eu não me engano, 90 segundos, alguma coisa assim, aí faz a curva, aí faz a outra curva e já vê a pista na frente. Só que isso fica muito apertado, assim, não tem muito espaço para manobra. E aí eu acho que ele provavelmente foi um pouco mais, ele abriu mais essa distância, fez a curva para cá e fez a curva para cá para fazer um pouso mais confortável e mais seguro. Tá. Acontece que tinha a porcaria dos fios das torres lá, e esses fios são invisíveis, eles se mesclam com a vegetação, sabe? Eles não têm aquelas bolas laranjas, porque eles estão fora da área de proteção do aeródromo. 1 quilômetro só mais afora da área. E aí ele tava vendo a pista, ele ia pousar e não viu os fios lá, e aí bateu no fio e foi pro chão. Caramba. É muito triste, assim, porque eu entendi o que ele quis fazer, eu me coloquei na pele dele, E assim, e o relatório mostra a letra fria, assim, né? Falou, pô, aqui tem o lugar, assim... As cartas de área de voo visual lá mostra que existem torres ali. Então provavelmente houve um desconhecimento por parte... foi a primeira vez que os dois iam pousar lá, que aqueles dois pilotos iam pousar lá. Então basicamente foi isso. Foi um erro de julgamento, talvez. Entendi. Mas respondendo a pergunta dela aí, por quê? Hoje eu falo assim, olha, estatisticamente, quando você vai olhar as estatísticas, existe um site para isso. Tem? Você entra painel CIPAER no Google. CIPAER é Sistema de Proteção ao Voo. Ele dá a estatística dos últimos 10 anos da aviação brasileira. É um banco de dados fabuloso que nenhum país tem.
O Brasil tem isso. O CENIPA mantém esse negócio lá. O Sistema de Prevenção, né, de Acidentes Aéreos, que é o CIPAER. E aí você consegue analisar qualquer coisa olhando esse painel lá. E estatisticamente você vê que acidente na aviação comercial regular é muito menor, quase inexistente, nos últimos 10 anos é inexistente, em relação aos aviões de outras categorias, quer seja agrícola, particular, de instrução, táxi aéreo, executivo, tem diversas outras categorias. E os acidentes acontecem mais nessas. E é porque o regulamento é diferente, o tipo de salvaguarda é um pouco diferente. Entendi. E tem que ser. Tem que ser, né? Esse que é o importante, tem que ser. Porque se não for, a Marília Mendonça teria que ir de ônibus para lá. Entendi. Entendeu? Então, aquele avião é permitido fazer aquele tipo de coisa. Se encaixar aquele avião nas regras de um voo comercial regular, aí já não pousa mais lá. Entendi. Então, tem que existir essa flexibilidade. Entendi. Ó, a Mariana Finelli, ela mandou Só uma um pergunta. pouquinho. Esse que tá na tela. Ah, esse aí. É esse? Exatamente esse aí. Nossa, que avião estranho, mano. Ele tem uma hélice que puxa e uma que empurra, ó. Olha só, uma na frente e uma atrás. É. E só isso? Só isso. E aí as pessoas dormiam naquela parte do meio lá. E tem combustível Então aí, o resto é combustível e painel solar. Aí acho que era meio híbrido esse que legal. negócio. Então, aí, fala aí quantos dias eles voaram, dá pra ver? Na Wikipedia Chegou deve ter isso aí, Depois na dá uma olhada Wikipédia. aí. Fala, Lenis. Ó, a Mariana, ela mandou uma pergunta aqui, ela fala assim, Lito, após o acidente da Gol, é possível saber se o transponder de alguma aeronave em voo está desligado? Adoro o seu canal, obrigado pelo conhecimento. Sim, é possível. Quando some as informações na tela do radar hoje em dia, existe um alerta para o controlador de tráfego aéreo que, perdeu a informação de transponder. Dificilmente alguém vai desligar transponder. Existem 2 sistemas de transponder nos aviões. Então, um pode falhar, mas aí o piloto recebe uma informação, ele vai e transfere para o sistema 2 e a informação volta. Mas o controlador é alertado. Entendi. De que perdeu informação de velocidade, altitude, essas coisas.